Bom, pessoal, então boa tarde. A gente vai começar o nosso primeiro encontro ao vivo da comunidade da Sala VIP UX. Eu já vou falar um pouquinho o que é isso, mas hoje a gente vai ter um encontro para falar justamente daquelas questões que travam a nossa carreira em design, que travam a nossa carreira em UX. Então, eu tenho falado com muita gente, principalmente nos atuais dias do mercado, que sentem uma certa estagnação na própria carreira, sentem uma certa dificuldade de evolução. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tentar trocar algumas ideias, tentar entender um pouquinho dessas travas, o que a gente pode utilizar como alternativa para conseguir superar essas barreiras, tá? Então a gente vai falar aí sobre aquilo que trava a gente na carreira. Só para eu me apresentar e contextualizar um pouquinho para vocês sobre o que são esses encontros, eu sou Edu Agni, eu trabalho como designer já faz mais de 20 anos. Eu trabalho como designer, sou professor, sou palestrante, sou mentor e sou fundador da Mergo, que eu também já vou falar um pouquinho mais. Na minha carreira aí, nesses mais de 20 anos de carreira, eu passei por muitos tipos de empresas diferentes, de agências de design, publicidade, marketing esportivo, portais de conteúdo, eventos, fábrica de software, startups. Então eu tenho uma variedade grande de tipos de empresa, de modelos de negócio diferentes, de portes diferentes, de modelos organizacionais diferentes. E nessas empresas por onde eu passei, eu também tive matrizes de responsabilidade muito diferentes, né? Passei por cargos que a gente poderia considerar aí como júnior, pleno e sênior, atuei como especialista, atuei como mentor, como consultor, como líder técnico, como gestor, né, como coordenador. Então, eu também acumulo bastante tipos de experiências dentro de matrizes de responsabilidade diferente. Ah, e também, paralelo à minha carreira de designer, eu tenho minha carreira de professor, que tem mais ou menos o mesmo período aí, como professor, como palestrante, como consultor, como organizador de eventos na área, o que também me colocou dentro de muitos pontos de contato diferentes com o mercado, que me traz uma perspectiva bem diferenciada do funcionamento, dos bastidores do mercado de design e de tecnologia como um todo, né? Eu já atuei em áreas que não eram exclusivamente áreas de design. E também, como pessoa, ser humano, sou pai de dois filhos, um deles é autista, o outro é altas habilidades. Eu tenho é, um gosto aí por plantas, né? Sou meio que o velho das plantas também, gosto de happy hour, gosto de cozinhar. É um pouquinho aí sobre mim, tá? Bom, sobre a Mergo, né? A Mergo é uma escola de design que já existe há 12 anos, então a gente está desde 2013, realizando cursos, treinamentos, eventos, conteúdos aí na área de design para produtos digitais. Então, entre turmas, né, fechadas, presenciais ao vivo, a gente já fez mais de 500 turmas, além de cursos gravados que a gente tem. Além dos nossos treinamentos, nós somos responsáveis hoje pelo maior evento de UX Design do Brasil, que é a DexConf, que vai acontecer agora no final de agosto, né? Enfim, esse encontro que a gente está fazendo hoje faz parte da Sala VIP UX, tá? E a Sala VIP UX, ela é um programa avançado de mentorias para designers plenos, sêniores e lideranças. É um programa justamente para a gente trabalhar na evolução da carreira desses designers, no desenvolvimento, no plano de carreira, digamos assim. Então ele é um programa que ele dura 12 meses, né? Ele tem aí mentorias individuais com cada participante, justamente para trabalhar o plano de carreira e evolução profissional. Ele tem esses encontros coletivos, como esse que está acontecendo hoje, tá? Esse é um encontro que faz parte da Sala VIP UX, mas por ser o primeiro, a gente está fazendo como um encontro aberto para a comunidade também. A gente realiza encontros coletivos e encontros com especialistas que também trazem aí alguma expertise específica. A gente tem na plataforma conteúdos exclusivos, a gente tem
a participação gratuita, né, dos membros aí da Sala VIP UX nos eventos da Mergo, como a DexConf que eu citei, como o Mergo Summit, além de imersões presenciais que a gente realiza e além da comunidade premium que a gente tem, tá? Como funciona as mentorias individuais, tá? Só para vocês terem uma ideia, que mesmo que vocês não participem, é interessante entender como funciona um plano de desenvolvimento de carreira, né? Nessas sessões, a gente faz normalmente uma sessão por mês. Isso não quer dizer que a gente trabalha só um dia por mês, mas sim que a gente faz esse encontro um dia por mês e depois tem uma série de lições de casa, de trabalhos, de análises, de mapeamentos para serem feitos no decorrer do mês e a gente seguir com a evolução desse plano de carreira. Normalmente, o primeiro encontro que eu faço com esses participantes, a gente faz uma anamnese, um diagnóstico de carreira, eu entendo tintim por tintim cada detalhe da carreira dessa pessoa e aí ela leva algumas lições de casa para fazer, para que no encontro seguinte a gente comece a estruturar o plano de carreira dessa pessoa a partir dos objetivos que ela tem e daquilo que a gente detecta que pode ser o melhor caminho para a carreira dela. A partir desse plano de carreira, a gente, num terceiro encontro, começa a definir o posicionamento profissional que essa pessoa precisa ter para seguir com esse plano de carreira. A gente tem um quarto encontro para, a partir do posicionamento profissional definido, a gente começar a trabalhar estratégias de network, de visibilidade dessa pessoa no mercado. A partir das interações que vão surgindo dessa pessoa no mercado, a gente tem um encontro para falar de habilidades interpessoais, né, soft skills, e a maturidade profissional para que essa pessoa saiba se relacionar dentro do mercado. Num sexto encontro, a gente começa a falar de entrevistas e processos seletivos, pois essas relações no mercado eventualmente vão começar a desencadear esses processos, e a gente sabe que tem muitos tipos de entrevistas diferentes, né? Com RH, com líder, com CEO, com times, processos seletivos com etapas diferentes, com testes. Então a gente começa a preparar essa pessoa para esses processos. E a gente começa junto também a trabalhar o storytelling dos cases, né? Como contar a história dos projetos que a pessoa já trabalhou, as histórias mais relevantes, os projetos mais relevantes. Começamos a organizar isso para montar um portfólio. E no oitavo encontro a gente conversa sobre gestão de tempo e produtividade, entender como a pessoa trabalha, como ela organiza as tarefas, como ela faz a gestão do tempo, como ela concilia a vida pessoal e profissional, como é a produtividade dela, para a gente organizar e direcionar. No nono encontro, a gente começa a falar de especializações, que tipo de treinamentos, conteúdos essa pessoa precisa para evoluir nos pontos que a gente destacar no plano de carreira. O décimo encontro é focado em, a partir de tudo que a gente mapeou e planejou nesse plano de carreira, a gente começa a trabalhar para a construção da autoridade na área de UX dessa pessoa. Isso pode ser eventualmente produzindo conteúdo, escrevendo artigos, participando de eventos, palestrando, né? Então a gente define uma estratégia para construir essa autoridade. E no 11º encontro, a gente faz um plano de ação para os próximos 6 meses, porque um plano de carreira precisa de calibragem pelo menos semestral, né? A cada 6 meses a gente faz a calibragem, a gente revisa, a gente identifica os pontos de melhoria desse plano. O plano de carreira ele é vivo, né? A gente vai ajustando ele de acordo com o contexto e com a necessidade. E aí, o último encontro, eu faço, né, um encerramento e autoavaliação com esses profissionais. Então, todo mundo que está participando da sala VIP UX hoje, né? A maioria está aqui ao vivo também, tem essas sessões de mentorias individuais aqui no decorrer de um ano para a gente estruturar e redefinir os rumos da carreira, né? Isso aqui é um modelinho, é claro que tem muitas ferramentas que a gente usa em cada um desses encontros, muitas lições de casa, mas essa aqui é mais ou menos a forma que a gente pretende reescrever a história dessas pessoas que estão participando da sala VIP com a gente, tá? Vocês encontram mais sobre a sala VIP no site da Merco, então quem se interessar pode dar uma olhadinha no link que eu deixei aí no chat, tá? E saber um pouquinho mais sobre como funciona a sala VIP, tem outros conteúdos, tem vídeo, tem mais explicações lá no site de como funciona tudo isso, tá? Mas para a gente começar aqui o nosso encontro, sem muito mais delongas, né? O tema de hoje
é o que está travando sua evolução profissional em UX, tá? Então a gente quer entender quais são os empecilhos, quais são as barreiras, né? Quais são aquelas coisas que vêm atravancando a evolução profissional de vocês. E a gente quer transformar isso numa conversa aberta, né? Vocês trazendo aqui no nosso espaço, né? Quais são essas travas, quais são essas barreiras, e a gente começar a discutir um pouquinho o porquê que isso acontece e que tipo de estratégia a gente pode usar para superar esse bloqueio, tá? Então a gente vai falar aí sobre o que está dificultando a evolução profissional de vocês. E não tem muito fórmula pronta, né? Durante as mentorias mesmo, eu explico muito sobre o contexto específico de cada pessoa, sobre a bagagem, sobre o histórico de vida. Muitas coisas diferentes podem estar travando, o perfil profissional de cada pessoa, mas a gente vai tentar, identificar um pouquinho esses possíveis bloqueios, esses padrões, né? E compartilhar um pouquinho de experiências aí sobre como superar tudo isso, certo? Bom, para a gente começar, eu queria saber de vocês, né? O que vem travando, né, a atuação profissional de vocês hoje, a evolução de vocês. Então, vocês podem colocar no chat ou uma palavra de algo que vem travando a carreira de vocês, ou uma frase curta que represente, né, o que pode eventualmente estar travando, o que vem atrapalhando vocês. E a partir do que vocês forem colocando aqui, a gente começa a conversar. É, oi, boa tarde. Só Boa botando. tarde. Tudo bem? Eu tava olhando aqui o site Uhum, e diz que o programa não é indicado para iniciantes. Eu era copywriter e faz um ano que uhum, eu migrei para o X. uhum, E então eu ainda ocupo um cargo júnior, sim. então eu não sei se para mim seria muito adequado. Aham. A gente não indica necessariamente para quem está começando muito no início, né? Nós temos Tá. um participante que é o Lucas, por exemplo, que ele tem um perfil mais júnior, mas ele já tem um tempo de carreira, não é uma pessoa que entrou agora no mercado, né? Ele já está há alguns anos no mercado, apesar de ser júnior, e ele entrou com a gente, está fazendo o programa. Claro que se é alguém que está migrando para a área, é mais complicado participar. Quem está migrando, eu indico o nosso curso intensivo em UX, que é um curso que tem mentorias também ao vivo para quem está migrando para a área, né? Aí é mais Uhum. adequado. Mas se você já tem anos de mercado, já tem uma certa experiência acumulada, mesmo ainda estando em início de carreira, você consegue aproveitar também. Sim, entendi. É, a experiência em UX mesmo é um ano e vai fechar um ano e dois agora, e o Uhum, resto é sempre como copy, né? No marketing mesmo. aham. Se você quiser saber um pouquinho mais se ele se adequa a você ou não, você pode depois mandar um WhatsApp no WhatsApp da Mergo e conversar um Hum. pouquinho ali com a Manuela, que aí você conta um pouquinho sua história, ela fala se serve ou não para você, se é adequado ou não, né? Tá bom. Obrigada, Edu. Ah, bom, até agora só a Carol colocou aqui no chat, tá? Tô aguardando vocês colocarem mais coisas aqui para a gente conversar, né? Coisas que travam a carreira de vocês, coisas que representam alguma dificuldade. Pode ser também algum anseio, né? Alguma ansiedade com alguma coisa que vem surgindo no mercado. Muita gente vem falando aí do medo de perder emprego para inteligência artificial, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Então, eu queria saber de vocês quais são os medos, quais são os receios, quais são as travas. Vocês podem colocar uma palavra solta no chat ou mesmo descrever alguma dificuldade. A Carol está falando aqui. Para mim, a dificuldade de passar para as próximas etapas de entrevistas, ainda que eu tenha experiência suficiente. É, pegando isso, né? Existem muitos tipos de processos seletivos diferentes, né? A empresa que a gente faz uma única entrevista com um CEO, por exemplo, é contratado. A empresa que você simplesmente apresenta o portfólio, faz uma entrevista, é contratado. Há empresas, né, mais estruturadas, maiores, com processos mais bem definidos, que muitas vezes faz a gente passar por muitas etapas, né, de entendimento ali. Eu já participei de processo
Vou contar um dos processos que eu participei na minha carreira, foi uma das startups que eu trabalhei, que eu recebi o contato, né, da pessoa que era head de design da empresa. Essa pessoa marcou um bate-papo comigo. Foi uma primeira entrevista, né? Marcou, então, uma primeira entrevista comigo, conversou comigo sobre a vaga, conversou de uma forma mais superficial para avaliar se eu me encaixava no perfil da vaga, né? Então, conversou comigo sobre carreira, sobre minhas experiências, sobre minhas perspectivas de design, fez aquela primeira entrevista básica. Depois disso, eu fiz uma entrevista com uma moça do RH, né? Foi uma segunda entrevista que eu fiz. Ela me entrevistou aí perguntando muitas questões comportamentais, né? Aí ela me passou alguns testes psicológicos para fazer, desde que a gente responde perguntas, mapeia, né, habilidades. Aí eu fiz cerca de 2 ou 3 testes psicológicos. Aí depois uma outra pessoa do RH me ligou e aí fez também uma entrevista comigo por telefone, também tentando entender muito o perfil comportamental, mas já focado na interação com dentro da empresa, né? Como que eu trabalhava em equipe, como que eu lidava com adversidades, como que era trabalhar com pressão, enfim. Foram 2 entrevistas com o RH. Aí, depois disso, eu tive mais uma entrevista com o Head de Design, onde ele me passou um teste para fazer, né? E sim, as empresas passam testes práticos, eu vou falar um pouquinho sobre esses testes aqui. E eu fiz esse teste, eu tive pouco tempo para fazer, foi tipo aquela história que muita gente aqui conhece, recebe um teste na sexta para entregar segunda, esse tipo de coisa, né? Então eu peguei um teste para fazer, fiz o teste, devolvi o teste. Depois que eu devolvi o teste, eu recebi o contato desse head de design marcando um dia para eu ir na empresa. Aí eu fui lá esse dia, eu fiz uma entrevista de novo com ele já falando das coisas mais práticas da vaga, o que eu faria lá dentro e tudo mais, entendendo. Fiz mais uma entrevista com o RH, também falando ali de como funciona a empresa, dia a dia. Aí eu tive um bate-papo com o time de design da empresa. Tipo, sentei lá com a galera e conversei com eles. Eles queriam, né, me conhecer e saber de mim, e saber como eu trabalhava e tudo mais. E depois disso, eu lembro que eu fui almoçar com o pessoal da empresa ainda. E quando eu voltei, o Head Design me chamou para falar, né, que eu tinha sido contratado. Então aí eu tô falando de alguns testes que eu fiz, tipo, cerca de 4 testes diferentes, né? Além do teste prático, alguns testes psicológicos, cerca de 3 entrevistas com o RH, cerca de 3 ou 4 entrevistas com o Head Design, mais uma entrevista com o time, considerando que as pessoas do RH eram pessoas diferentes, né? É, Sobre o teste, né? Muita gente questiona a questão do teste, né? Ah, mas se eu tenho portfólio, por que que a empresa está pedindo um teste? Primeiro porque, assim, hoje mais do que nunca é muito fácil mentir em portfólio, né? Eu já contratei, eu como contratante já contratei uma pessoa só baseado no portfólio dela e depois na prática ela não conseguia fazer, né? Já aconteceu. Então, assim, nem sempre é muito fácil confiar no portfólio. O portfólio é um cartão de visita. O portfólio é um cartão de visita. Mas o portfólio não é simplesmente o que vai fazer você entrar numa vaga, né? E então, assim, as empresas elas precisam se certificar de que a pessoa realmente tem uma determinada habilidade. E muitas vezes isso precisa ser feito com base no contexto da empresa, né? Muita gente questiona assim: ah, eles vão pedir para eu fazer um teste e aí não vão me contratar e vão usar o resultado do meu teste para aplicar lá no trabalho, tá? Não vou dizer que isso nunca aconteceu na história do mercado. Não vou dizer que isso nunca aconteceu. Já vi histórias de empresas que eram menores, aí fez entrevista com um monte de gente ali, né? E usou isso para ter ideias de projeto. Mas, de modo geral, se é uma empresa grande e estruturada, primeiro, dificilmente eles vão passar informações reais mesmo
do contexto deles, abrir para você as informações certas para você fazer um projeto. Muitas vezes eles vão passar informações que, por mais que sejam dentro do contexto da empresa, não vão ter informações suficientes ou são fictícias. Por exemplo, o desafio que me passaram na época nessa empresa era dizendo que, né, um PO do time tinha identificado algumas barreiras, alguns atritos na primeira experiência dos usuários que se cadastravam pela primeira vez na plataforma e que, baseado nisso, queria entender ali as barreiras que impediam as pessoas de cadastrar uma informação e tal. Tipo, era um tipo de teste que não me trazia métrica, número, modelo de negócio, nem nada da empresa, né? Não trazia nenhuma informação relevante que pudesse apoiar as minhas decisões ali. E é um tipo de teste que qualquer pessoa pode fazer, que é entrar no site de uma empresa e ver como funciona a primeira experiência de cadastro ali, né? Eles me passaram esse tipo de desafio. Então, assim, dificilmente uma empresa grande, estruturada, vai passar um desafio para vocês com informações que sejam reais, mesmo que seja um desafio da própria empresa, né? Esse é um primeiro ponto. Claro que empresas menores, algumas empresas que passam testes muito complexos, que é uma empresa pequena querendo te contratar por uma vaga que parece muito grande, pagando muito bem, aí são coisas que a gente pode às vezes desconfiar, né? Mas de modo geral é muito difícil isso acontecer. Segundo, que você pode até considerar que você está trabalhando de graça para a empresa, né? Normalmente esses testes não são coisas muito grandes, às vezes são. Mas é um mal necessário, na minha visão, e é um mal que às vezes podem render frutos assim. Eu já fiz teste para uma empresa que eu não fui contratado, mas eu achei que o teste ficou tão bom e outras pessoas viram e falaram que ficou bom também, que eu transformei num artigo no meu blog. Na época era sobre avaliação heurística. Eu descrevi todo o teste que eu fiz, toda a avaliação heurística que eu fiz, e isso rendeu outros frutos para mim depois, sabe? Eu já peguei testes que eu fiz para empresas de protótipos navegáveis, na época que eu trabalhava mais com arquitetura de formação, assim. E eu fiz o teste que ficou muito bom, mas eu não fui contratado, mas eu comecei a usar aquilo como um portfólio experimental, né? Coloquei no meu portfólio e olha, isso aqui são as minhas habilidades para fazer protótipo navegável e tal. Então a gente eventualmente pode se aproveitar disso. Além de que teste em empresa muitas vezes é igual ao vestibular. Às vezes você presta vestibular duas, três, quatro vezes para passar, né? Você vai treinando. Então, fazer testes nas empresas também é uma forma de treino, tá? E por último, que eu acho que é a coisa mais essencial a se dizer, quando você faz um teste para uma empresa, você não precisa trazer um resultado necessariamente real, tá? Se o seu medo é que a empresa vai usar o resultado, né? Por exemplo, nessa empresa que eu estou citando, o teste que eles me deram, né, que era para avaliar os atritos na primeira experiência, e propor uma solução de melhoria baseado no contexto dos clientes e tal, eu, como teste, eu resolvi fazer testes de usabilidade. Então, eu recrutei dois amigos que se encaixavam mais ou menos no perfil de público, mas sem me preocupar muito com isso também. Apliquei o teste com esses dois amigos. Peguei o resultado do teste, né? Eu gravei em vídeo, analisei as gravações, fiz recortes de melhores momentos, né? Como a gente normalmente faz. E aí eu produzi um vídeo de cerca de 5 minutos com os melhores momentos do teste de usabilidade desses dois amigos. Um momento onde eles travavam, onde eles paravam, e normalmente era no mesmo lugar. Então eu colocava tipo o vídeo dos dois travando na mesma coisa, assim, tal. Fiz um videozinho de melhores momentos. Fiz um relatório e, baseado nos feedbacks desses testes, eu propus melhoria para esse primeiro fluxo, algumas melhorias. Só que, de fato, eu só desenhei uma tela, que era a principal. As outras eu só dei instruções do que poderia talvez ser feito, né, para remover os atritos. E eu mandei esse teste, ele foi analisado pelo time da empresa e pelo head, e ele me chamou para conversar. E aí ele falou, né, tipo, a gente analisou, você fez um teste legal, você fez um vídeo legal, não sei o que e tal. É, mas uma coisa que me deixou curioso foi que você só recrutou duas pessoas. Você sabe que duas pessoas não é suficiente para um teste de usabilidade, né? E eu falei, claro que não é.
né? A gente sabe que tem um númerozinho lá do Nielsen de recrutar pelo menos 5 pessoas. Ah, mas por que você recrutou só duas então? Eu falei, porque era um teste. O que eu quero mostrar aqui é a minha habilidade em aplicar um teste de usabilidade e eu mostrei, né? Com duas pessoas eu mostrei como eu aplico um teste de usabilidade, como que eu faço o relatório, como que eu coleto esses feedbacks de um teste de usabilidade e como que eu converto isso numa solução, né? Era um teste, eu mostrei a minha habilidade nesse teste, né? Eu não preciso recrutar 5 pessoas para mostrar para vocês que eu sei aplicar testes de habilidade. Eu fiz com duas e isso mostrou a minha habilidade em aplicar. Tem um vídeo mostrando como que eu aplico aqui, né? Então, é uma amostra grátis do meu trabalho, né? Basicamente isso. Então, mesmo que a empresa quisesse usar o resultado do que eu gerei, ia ser inconsistente, né? Porque eventualmente eu não coletei todos os dados necessários ali para fazer uma solução completa, eu não fiz teste suficiente, mas eu fiz o suficiente para mostrar a minha habilidade. E é nisso que a gente tem que se basear quando a gente vai fazer teste de empresa. O que que eu preciso fazer para mostrar minha habilidade, né? Não necessariamente um teste completo, as informações. E claro que você tem que vender essa ideia também, né? Porque senão a empresa pega o teste e fala, ah, você só fez com duas pessoas e fica por isso mesmo, fica como se você tivesse feito incompleto. Então você vende a narrativa, pode escrever, inclusive no teste que você mandar, que você fez uma amostra do que seria, né, a sua aplicação completa desse trabalho ali, né? É, Bom, enfim, esse foi dos testes que eu fiz, um dos processos seletivos que eu participei, né, com esse tanto de etapas. A Carol colocou, né, que ela tem essa dificuldade de passar para as próximas etapas de entrevista, ainda que tenha experiência. Mas qual que é, Carol, a dificuldade específica que você tem de uma entrevista para outra? Porque essas entrevistas também, é, não necessariamente o fato da gente não passar numa entrevista significa que a gente não é bom o suficiente, né? Eu falo que é igual relacionamento. Às vezes, quando a pessoa não quer namorar com você, não é porque você não é uma boa pessoa, é porque não casa com o que a pessoa espera para a vida dela. Às vezes, o seu perfil profissional não casa com o que a empresa está esperando para a vida dela, né, pro contexto dela ali. Mas, se você faz uma entrevista e o seu perfil tá de acordo em termos de habilidades comportamentais, em termos de habilidades técnicas, né, que são normalmente as duas coisas avaliadas, habilidades comportamentais e técnicas, é, é basicamente uma sequência de entrevista. Então, se, Carol, você quiser trazer alguma questão mais específica sobre essa dificuldade entre uma etapa e outra, você pode trazer aqui. O Cláudio está falando, né, além dos processos seletivos extensos, a maturidade do mercado na definição das vagas e as responsabilidades atribuídas. Esse é um problema que não tem solução, na verdade. Porque, sim, a gente tem no mercado empresas com muitos níveis de maturidade diferentes sobre o que é UX, né? Muitos níveis de maturidade diferentes. Então, essas empresas vão tratar os perfis profissionais ali de acordo com a sua própria cultura, com a sua própria especialidade, muitas vezes baseado no perfil dos níveis gerenciais que tem lá dentro, em como eles enxergam isso. Eu estava conversando até com um aluno esses dias, porque ele tá falando assim: ah, a gente vê no mercado falando sobre nível júnior, pleno, sênior, e especialista, e líder, e gestor, mas nas empresas que eu trabalhei não era usada essa nomenclatura necessariamente, né, de júnior, pleno e sênior. Ah, tem empresa que eles têm ali descrito, tipo, os perfis profissionais como, é auxiliar zero, auxiliar um, auxiliar 2, assistente um, assistente 2, analista nível um, analista nível 2, analista nível 3, analista nível 4, especialista um, 2 e assim por diante, coordenador um, 2, gerente, diretor, e tem todas essas segmentações. Assim, é muito comum a gente ver nas empresas um modelo muito próprio de plano de carreira ali dentro, né? Então, às vezes
a gente ficar falando assim, ah, eu sou júnior. Aí você entra numa empresa, você vai ver que existem três níveis de júnior diferentes, né? Que poderia ser ali o assistente nível um, assistente nível 2, assistente nível 3. E aí, tipo, o assistente nível um é aquele júnior que tá bem começando mesmo, completamente cru. O assistente nível 2 seria aquele júnior que já tem 2 anos de experiência, que já sabe se virar um pouco sozinho. O assistente nível 3 seria aquele júnior com no top da experiência ali, pronto para passar de repente para uma vaga a pleno, né? Então, assim, a maturidade do mercado, a definição das vagas vão ser muito diferentes, né? E muitas vezes as empresas divulgam vaga como vaga a nível pleno, ou vaga a nível sênior, ou vaga a nível júnior, mas há empresas, inclusive, que usam a própria nomenclatura, assim, né? A vaga para analista nível 2 de usabilidade, sabe? Umas coisas assim. O que você precisa saber é, é o que eu falo que inclusive eu estou fazendo com o pessoal, vou começar a fazer com o pessoal agora na sala VIP, que a calibragem das suas habilidades e das suas competências, né? Então, assim, você tem que entender qual é o mapeamento das suas competências e onde isso se encaixa dentro do que seriam esses níveis profissionais, do que seria um júnior, do que seria um pleno, do que seria um sênior. A gente pode saber o que é esperado para cada tipo de perfil de vaga. O que é esperado para um perfil de vaga júnior, desde um júnior iniciante até um júnior mais experiente, o que é esperado em termos de habilidade para o nível pleno e para o sênior. E ainda assim, isso pode variar de empresa para empresa, né? Tipo, às vezes o que uma empresa pede para nível pleno é o que outra empresa pede para nível júnior, né? E a gente vai encontrar coisas do tipo assim. Então, não tem muito uma solução para isso. O mais importante é você conhecer o nível que você tá, é você entender ali a sua calibragem de competências, né? Que competências você tem e onde, num padrão geral, mais ou menos isso se encaixa, se é no júnior, pleno ou sênior. Mas a partir da vaga que a empresa divulgar, a gente tentar analisar as competências solicitadas e entender se você se encaixa ou não. Eu já vi muita gente que era júnior e aí a empresa publicou uma vaga ali falando que era pleno, a pessoa, é uma vaga plena, eu não vou ver. Vai conferir. Aí a pessoa olha ali as habilidades e fala, mas tudo isso que está pedindo aqui eu sei. Eu falei, então se candidata, né? Às vezes a gente não pode contar só com o título da vaga, né? A gente precisa analisar o que são as competências. Então é autoconhecimento, é você entender as suas competências e você analisar as competências da vaga que está sendo solicitada, né? Às vezes a gente se preocupa demais com a nomenclatura, assim, né? Ai, mas essa vaga é plena, eu queria uma vaga que é sênior, né? E fica muito preocupado com isso, como se esse título te definisse, né? Não define. Hum, complementando da Carol aqui, eu tenho visto que muitas vezes as pessoas recrutadoras não dão espaço suficiente para a gente explicar nossa trajetória. Ou às vezes nem eles mesmos sabem o que eles estão buscando. Já tive entrevista que durou 15 minutos e eu não tive a abertura de falar praticamente nada. Minha dificuldade é saber como me destacar mesmo tendo pouca abertura. É, isso também é um problema, igual o que eu citei, do que o Claudio comentou aqui sobre a maturidade das vagas e das empresas, porque, assim, cada empresa tem o seu tipo de processo, tá? É, A gente sabe que sim, tem empresas em que, sei lá, o RH da empresa tem meta de entrevistas para fazer para aquela vaga. E às vezes eles entrevistam pessoas ali que eles olham e falam: ai meu, essa aqui com certeza, essa aqui já é muito bom. Por mim, eu nem entrevistaria mais, mas eu tenho que completar 10 entrevistas essa semana. E aí eles fazem sim isso, de pegar pessoas e fazer uma entrevista super rapidinha para falar: eu fiz, mas a pessoa não se encaixava. Às vezes isso acontece, é inevitável, tá? Não dá para dizer que não acontece essas coisas no mercado. A gente vê bastante disso acontecer. Às vezes, recrutador que faz contato com a gente, tipo, sexta-noite, mandando fazer um teste para segunda, porque eles às vezes têm meta de dizer que fizeram tantos processos seletivos para chegar naquela pessoa, tá? Uma coisa que eu sempre falo para a gente fazer é pesquisar sobre a vaga. O pesquisar sobre a vaga tem várias.
importâncias diferentes, né? Primeiro que quando você vai se candidatar para uma vaga e você vai participar de uma vaga, você tem que fazer sua lição de casa sobre aquela empresa, né? Entender o que é aquela empresa, entender o que é o modelo de negócio dela. Não tem nada pior que você chegar numa entrevista para entrevistar alguém e perguntar: você conhece a nossa empresa? Não, não tenho ideia do que vocês fazem. Tipo, então por que que você está aqui para trabalhar na minha empresa? Sabe? Então você tem que demonstrar que você entende o que é aquela empresa, o que que ela faz, qual é o modelo de negócio. A gente pesquisa no LinkedIn quem são as pessoas que trabalham naquela empresa, ver se a gente conhece alguém ou se tem alguém familiar. A gente pode tentar conversar com alguém do time de design daquela empresa para falar: eu vi uma vaga assim, mas é assim mesmo que vocês trabalham, porque às vezes a descrição do RH e o que é de fato que acontece na empresa, no time de design, é muito diferente. Então, às vezes, é uma descrição de vaga que parece muito tosca, mas a gente vê pessoas que trabalham naquela empresa que parecem muito legais. A gente manda uma mensagem: meu, a vaga tá pedindo isso, é isso que vocês fazem mesmo? Eu já vi muito profissional dizer assim: não, o RH não sabe descrever a vaga, o que a gente faz é assim assado, sabe? Então é fazer essa liçãozinha de casa. Às vezes, conversando com pessoas da empresa, você descobre, às vezes, até que a vaga já foi preenchida e eles ainda estão ali fazendo o processo para cumprir aquela meta, né? Então, assim, não dá para dizer que não acontece esse tipo de coisa no mercado. Não é comum em todas as vagas, mas, enfim, eventualmente acontece. Agora, uma coisa que a gente tem que praticar é a nossa retórica, né? O como a gente faz o nosso pitch profissional, que é o que, inclusive, eu também estou trabalhando na sala VIP com o pessoal, né? O seu pitch profissional, né? A gente tem até aqueles modelos de pitch, tipo elevator pitch, né? O pitch de elevador. Ah, se você encontra uma pessoa no elevador, tem 30 segundos para falar com ela, como que você se apresenta? Como que você chama a atenção dela? A primeira coisa que você falar, a primeira forma que você se apresentar é o que vai chamar a atenção da pessoa para ela definir se ela quer ouvir o que você tem mais a dizer ou não. Então você tem que treinar muito bem o seu pitch. Tem que treinar muito bem o que você vai falar para essa pessoa. Isso envolve saber quem é a pessoa com quem você vai falar também. Se é uma pessoa de RH, você vai falar de um jeito, se é uma pessoa da área de design, você vai falar de outro, se é o CEO da empresa, você vai falar de outro. Mas você tem que treinar na ponta da língua esse pitch, essa sua primeira apresentação, né? Que é o que vai chamar a atenção da pessoa para que ela queira ouvir mais o que você tem a dizer. Se a sua primeira apresentação ali já é xoxa, se a informação que você traz ali já não tem nenhum gancho ou gatilho para a pessoa querer saber mais, né, para despertar a curiosidade da pessoa, ela vai te dar cada vez menos espaço. Então, é você controlar muito bem a sua retórica e ter muito bem ensaiado o seu pitch inicial, do que você vai levar ali para falar. Né? Se você não faz um bom pitch inicial, você já perde a oportunidade e o espaço para falar mais. Você tem que trazer informações que deixem a pessoa com vontade de saber mais o que você tem a dizer a respeito daquilo, né? Eu acho que isso é importante. Ah, que mais aqui? O André falou, acho que um ponto meio recorrente para mim, resumindo bastante, é a dificuldade de gerar uma diferenciação e vender ela. Eu sempre peço para a gente tentar listar quais são os nossos diferenciais, né? Isso é um processo muito de autoconhecimento, assim, de a gente analisar quais são os nossos diferenciais. A gente tem muitos exercícios, muitas ferramentas que ajudam a gente a mapear os nossos diferenciais para que a gente possa vender. Toda a propaganda de todas as empresas é muito baseado justamente nos diferenciais que elas têm. Ah, só o nosso faz isso, só o nosso faz aquilo, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer de autoconhecimento, de tentar analisar a nossa carreira, de tentar mapear quais são os nossos diferenciais. Às vezes, a gente não alcança na nossa cabeça quais são de fato esses diferenciais, e às vezes a gente pode buscar ajuda para isso, né? Por exemplo, conversar com as pessoas com quem vocês já trabalharam. Eu acho que o exercício de pedir feedback é muito importante na evolução profissional. Então, você quer saber qual é o seu diferencial? Perguntas para as pessoas com quem você trabalha. Perguntas para as pessoas com quem você já trabalhou. Manda uma mensagem, fala, né, se você tivesse que citar um diferencial meu, se você acha que eu tenho, qual seria?
A gente vai colhendo feedbacks. Às vezes a pessoa traz uma coisa que a gente nunca tinha reparado que era um diferencial e na verdade é. Eu tenho conversado com muitos mentorados atualmente, assim, que muitas vezes eu pergunto quais são os diferenciais, a pessoa não fala, aí eu peço para a pessoa contar ali a trajetória da carreira e ela me traz um monte de informações que eu falo, nossa, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui é um diferencial seu, né? Então, é um exercício de análise, é um exercício de mapeamento que a gente tem que fazer realmente para detectar isso. Isso envolve você reanalisar a sua carreira, reanalisar os projetos que você fez, analisar as habilidades que você utilizou em cada um dos projetos, você pedir feedback para as pessoas com quem você já trabalhou, você fazer esse processo reflexivo de mapeamento para tentar entender quais são os seus diferenciais. Mas sim, esse pitch que eu estou falando justamente dos processos seletivos, ele tem que envolver os seus diferenciais, porque é isso que vai chamar também a atenção ali dos recrutadores, né? O, O Lucas escreveu aqui: estar atualizado com a quantidade de soluções e agentes de IA e se sentir sufocado com a necessidade de inseri-las no meu dia a dia de trabalho. É, eu acho que a primeira coisa que vocês têm que ter em mente com relação a soluções e agentes de inteligência artificial é relaxa, tá? Relaxa. Não é esse bicho de sete cabeças todo, tá? Não é esse bicho de sete cabeças todo. Primeiro que ao longo da minha carreira, eu já vi um milhão de ferramentas surgirem, né? Hoje o Figma é a principal ferramenta que a gente tem aí para os designers que trabalham com interface. Eu já usei uma dúzia de ferramentas diferentes para fazer interface. Em cada época, em cada período aí da história do mercado, tinha uma ferramenta que era a principal e que a gente tinha que usar, né? É, Teve uma empresa que eu trabalhei que quando eu entrei na empresa, a principal ferramenta para interface era o Sketch. E eu lembro que eu nunca tinha usado o Sketch na vida. Nunca. A primeira vez que eu abri foi no primeiro dia de trabalho. Só que assim, eu já trabalhava com outras ferramentas visuais, tem os mesmos conceitos, né? Então, uma fuçadinha ali por um tempo, olhar um ou dois tutoriais na internet, eu aprendi a usar aquilo no dia a dia muito rápido, né? É, ferramentas que dizem que vão acabar com o emprego dos designers, existe há muito tempo, tá? Muito tempo, já existe há muito tempo ferramentas que geram layouts automáticos, por exemplo. Não é só a inteligência artificial agora que o pessoal está divulgando, olha, ela gera interface, gera um fluxo. Existe ferramenta que gera interface, fluxo, há muito tempo. A primeira vez que eu lembro que eu ouvi isso foi lá por volta de 2010, assim, que tipo, tem uma ferramenta que gera layouts agora, aí tem uma ferramenta que você coloca os componentes assim, ele puxa assim assado. Fora outras coisas que surgiram, como, né, templates do WordPress e outras coisas assim, que o pessoal falava, agora você não vai precisar mais de designer para fazer isso, nem designer para fazer aquilo. Então, assim, na história da profissão, toda hora surgem ferramentas novas que falam que, agora você não vai precisar mais de designer, agora não vai ter mais designer. E, na verdade, a única coisa que a gente faz é readaptar o nosso trabalho para isso. É claro que a gente tem que entender que o mercado é cíclico também. Da mesma forma que vocês olham um processo de design como aquele duplo diamante, né? O duplo diamante, ele abre e fecha, é o momento de divergência e convergência. Então, de divergência é quando a gente começa a partir do problema que a gente tem para resolver, levantar um monte de possibilidades ou pesquisar muitas informações. Depois a gente começa a compilar, reduzir, aí vai a convergência para a gente chegar na solução final. Abre e fecha. O mercado faz esse mesmo movimento, gente, faz esse mesmo movimento, tá? Se a gente for analisar a história da nossa área, por exemplo, com cargos, ali no meio dos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente tinha o web designer, era uma pessoa que fazia tudo. Depois isso começou a se segmentar, começou a ter uma divergência assim, em várias áreas. Aí saiu o arquiteto de informação, o designer de interação, o analista de usabilidade, o designer de interface, é,
os redatores e tudo mais, começou a segmentar em várias áreas, que antes um web designer fazia tudo, e começou a segmentar em várias áreas. Por quê? Porque começou um processo de transformação digital, começou uma expansão das empresas para a internet, começaram a surgir e-commerces, começaram a ter esse processo que é, começou a surgir a necessidade de segmentar e estruturar melhor o que estava sendo construído e segmentar, e aí muitas equipes surgiram, muitas equipes cresceram. Mas chegou ali mais ou menos no final de 2010, foi quando começou a se popularizar o termo UX design. E aí todo mundo começou a virar UX designer. Quem era arquiteto de informação virou UX designer. Quem era designer de interação virou UX designer. Quem era designer de interface virou UX designer. Tudo virou UX designer. E aí o UX designer teoricamente era aquele cara que fazia de tudo um pouco, né? Você pegava a pessoa que era arquiteto de informação, ela falava, eu sou UX designer. Você ia ver o que a pessoa fazia, ainda era arquitetura de informação, ou ainda era análise de usabilidade. Mas tudo começou a virar UX designer e o UX designer começou a virar um profissional mais generalista. Porque as empresas elas começaram a dar uma certa recuada em termos de expansão digital, é, começou a entrar num período que não tinha essa grande preocupação com a experiência do cliente, e aí por isso começou a emergir essa necessidade de a gente ressaltar a importância do design como uma ferramenta para a experiência dos clientes, para a experiência dos usuários. O design sempre foi sobre experiência, não foi só quando surgiu o nome experiência, não mudou. A gente continua fazendo design. Depois que a nova área, né, UX designer, começou a se consolidar e as pessoas começaram a entender a importância da experiência, muitas empresas começaram a expandir a experiência dos seus produtos. E aí que necessidade que surgiu de segmentar de novo. Aí aquele que era o UX designer generalista, aí começou a quebrar de novo. Ah, não, agora a gente tem o UX writer, agora a gente tem o design de interface de novo, agora a gente tem o UX research, agora a gente tem o designer ops e começou a segmentar de novo. E qual que é o movimento que o mercado está agora de novo? Que a gente passou por esse período de pandemia, que foi um período de extrema transformação digital para as empresas, muitas expandindo, muitas vagas, muitas contratações. O mercado deu uma retraída de novo. Está tudo virando agora product designer. Então, product designer é o novo UX designer. Tipo, agora ele também é um profissional generalista, também faz pesquisa, também escreve, também não sei o quê. E o mercado vai fazer essa divergência e convergência. Vai chegar uma hora que vai expandir os cargos de novo, vai chegar uma hora que vai surgir um cargo generalista de novo. Então, o mercado vai expandindo entre especializações e depois vai retraindo em generalismo, né? Isso vai acontecendo. E normalmente, quando isso acontece, a gente tem um outro movimento que é relacionado aos perfis técnicos operacionais. Na pandemia, nunca se contratou tanto júnior sem experiência quanto na pandemia. As empresas tudo ampliando os times, tudo fazendo transformação digital. A pessoa fazia um cursinho ali rápido, já era contratada e já começava a trabalhar. Hoje em dia, esses perfis técnicos operacionais, nesses momentos de retração, estão sendo substituídos pelas ferramentas que estão surgindo. Então, assim, para que eu vou contratar um júnior que mal sabe desenhar uma interface, que ele vai desenhar ali, eu vou ter que ficar conferindo o trabalho dele, se eu posso mandar um IA gerar a mesma interface e eu conferir do mesmo jeito, né? Então, normalmente os perfis são mais técnico-operacionais, né? Que só se preocupam em aprender Figma, só se preocupam em aprender a ferramenta. Esses perfis vão perdendo espaço. E quem vai ganhando espaço é o quê? É quem sabe planejar, é quem tem olhar estratégico, é quem sabe olhar o modelo de negócio, porque essas ferramentas não vão resolver isso. A ferramenta pode gerar até um planejamento padronizado, uma estratégia padronizada, mas isso não gera inovação, né? Então, os profissionais que vão tendo esse olhar mais estratégico, vão tendo esse olhar mais de planejamento, que vão tendo esse olhar mais focado em inovação, que não são perfis técnico-operacionais, é perfil que toma decisão. Os perfis que tomam decisão, eles vão seguir. O técnico operacional, talvez por um tempo, seja substituído por essas ferramentas, por um tempo. Porque depois a função dos próprios perfis técnico-operacionais vão mudando também. As ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo não tem segredo. Todas essas ferramentas a gente aprende no dia a dia conforme vai usando. A própria ferramenta te ensina como que você usa ela. Joga no chat GPT, como que eu compilo
uma pesquisa com você, assim, assado, uma descrição, ele vai explicar para você como você traz e como você faz. Você pergunta para a própria ferramenta como você usar ela, então não tem muito segredo. Tá pipocando um monte de curso de como usar a inteligência artificial, sendo que a própria inteligência artificial explica como que você pode usar ela. Então, eu acho que assim, a gente não precisa se desesperar, sentir sufocado, necessidade de ser em dia a dia. Vai usando. Você não pode ignorar, mas vai usando. Conforme você vai usando, você vai aprendendo. Eu nunca me preocupei em fazer um curso dessas ferramentas, eu nunca me preocupei em ficar exaustivamente, mas eu inseri no meu dia a dia. Eu comecei a usar. E eu comecei a usar e comecei a usar, e hoje eu faço uma porção de coisas com essas ferramentas, e foi um processo natural, né? Então, como qualquer ferramenta, a gente aprende. E ferramentas vêm e vão, sabe? Então, não é uma coisa que a gente precisa se sentir sufocado, não, porque ao longo da história, ferramentas toda hora surgem falando que vão roubar os empregos, e depois não roubam, os empregos se transformam. É claro que vai da nossa atitude em transformar realmente a nossa carreira nesse sentido, né? A Júlia está falando aqui de autocomparação com outros profissionais, exigências de domínio de AI, dificuldade com domínio de aplicação de conceitos de UX. É, dificuldade com domínio e aplicação de conceitos de UX. Eu sinto que uma das coisas que mais falta para os profissionais hoje é embasamento teórico. Se popularizou a ideia de que você podia fazer um curso por 4 meses e sair um profissional de design. Quando na história a gente sempre teve pessoas fazendo faculdade de design por 4 anos para se formar designer, né? Os cursos que são mais rápidos, né? Eles são cursos de complemento profissional, né? Os meus alunos normalmente sempre foram profissionais que já estavam no mercado e queriam se atualizar para uma nova direção. Então a pessoa vinha falar, por exemplo, eu já trabalho com redação, com copywriter, eu quero trabalhar com UX-Writing. Aí você faz um curso de UX-Writing para atualizar esses novos conceitos e somar a formação que você já tem para você seguir em frente. Eu sou designer gráfico e quero começar a trabalhar com design digital. Aí você faz um curso que mantém as suas bases fundamentais de design, o conhecimento teórico que você já tem, e soma essas novas habilidades para você seguir, né? Mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, que não têm uma formação específica, ou mesmo que tenha, mas não se preocupou em embasar fortemente, né, o conhecimento. A gente vê muita falta de conhecimento. Por exemplo, o que mais me dói na alma é ver pessoas trabalhando com pesquisa no mercado. Tipo, você vê que a pessoa não lê um livro sobre pesquisa para fazer uma pesquisa. E não tem o mínimo embasamento teórico, não pensa no que é o universo da amostra, do público, como definir uma amostra de pesquisa. A pessoa divulga a pesquisa em grupo de profissionais de UX para ser respondida, que distorce completamente o resultado que vai ter. Você vê as pessoas fazendo grandíssimos absurdos em pesquisa, né? E você vê que a pessoa não lê um livro sobre pesquisa. Então, assim, falta embasamento teórico. A gente tem que buscar um mínimo de embasamento teórico. Eu acho que isso é o principal que falta para os profissionais, assim. Não é um bicho de sete cabeças, você não precisa ler todos os livros. Se você ler um livro, já vai fazer uma diferença danada, né? Mas a gente tem que buscar esse embasamento. E para isso é importante que a gente faça essa calibragem de competências que eu falei, para a gente identificar quais são os pontos ali deficientes na nossa formação para que a gente comece a complementar com esse embasamento teórico, né? A gente precisa do embasamento teórico para depois fazer a aplicação prática disso, né? E a Júlia colocou também a comparação com outros profissionais. Eu acho que assim é, é muito complicado a gente se comparar com outros profissionais, né? Com quem a gente não teve um contato direto. Uma coisa é você trabalhar com uma pessoa no dia a dia e perceber, né, as habilidades daquela pessoa e conversar com ela no dia a dia. E a troca profissional faz você se nivelar com aquela pessoa, né? Agora, se o seu espelho são redes sociais, aí desencana. Porque rede social é o palco das pessoas, ninguém sabe os bastidores, né? Não dá para você comparar os seus bastidores com o palco da pessoa. A pessoa vai lá, grava um vídeo bonitinho falando uma coisa e você pensa, putz, essa pessoa é mais nova que eu e tá falando tão bem sobre esse conceito que eu nem entendo. Isso é palco, isso é ensaio, isso é roteiro, né? Não dá para comparar.
comparar com outros profissionais é uma coisa saudável quando você utiliza isso para se nivelar. Então, se você trabalha com uma pessoa que demonstra uma habilidade que você não tem, ou que ela demonstra um nível profissional que você não tem, você pode se espelhar nela, você pode conversar nela, você pode pegar referência com ela, você pode se nivelar junto com ela. O se comparar com os profissionais tem que ser uma coisa saudável, e não uma coisa tem que ser uma coisa que gere ação, e não uma coisa que te deixe com baixa autoestima, né? Não tem por que, na verdade, deixar, porque tudo depende de estudo e prática, né? E a gente sempre tem pessoas que sabem menos que a gente no mercado e sempre tem pessoas que sabem mais. Você auxilia quem sabe menos, você aprende com quem sabe mais, né? O Gui está falando aqui, hoje eu me pego constantemente em dúvida sobre nivelamento de senioridade. Pode abrir o microfone, ô Gui, para Posso falar? abrir, Du? Então, vocês me escutam bem? Ah, a minha dúvida, na verdade, é em relação a. E assim, você acabou passando por esses pontos. Foi muito Aham. legal isso. Porque, assim, é a questão da diferença de senioridade em empresas diferentes, porque isso acontece. Eu andei conversando com alguns coordenadores ultimamente, nas últimas semanas, e assim, por exemplo, para o iFood, a classificação de um sênior é muito diferente da classificação do Meli, por exemplo, ou estou falando de Uhum. Mercado Livre. Sim. Então, e isso é muito louco, porque assim, a gente está falando de pleno e de sênior, e os dois enxergam de maneiras diferentes. Aí depois você passou pelo lance do pensamento estratégico, quando você estava falando sobre AI. Aham. E assim, esse lance de ter o pensamento estratégico acaba fazendo com que a gente consiga avançar, seguir no páreo, né? E aí Aham. agora, por último, você falou sobre tempo de carreira e a questão da formação. E aí, onde me pega é que, assim, é o balanço disso tudo que você falou. Porque hoje, olhando para a minha situação, estou com 15 anos de carreira, 15 Uhum. anos em design, eu comecei com desenvolvimento de produto físico e hoje estou em digital. Cara, o que eu sou? Às vezes eu fico em dúvida sobre se eu sou pleno, se eu sou sênior, se eu sou especialista. Então, isso é uma coisa que me balança um pouco. Mas assim, foi legal que você já passou por alguns pontos disso. Bom, Aham. obrigado, não quero tomar mais tempo. É. Mas isso, cara, é muito louco, o que nem você falou. Eu comecei com produto físico, então, assim, sua carreira tem 15 anos. Alguém que tem 15 anos de carreira não vai ser júnior porque começou a trabalhar com digital agora. Vamos supor que você trabalhou 15 anos com produto físico e esse ano começou a trabalhar com digital. Eu posso dizer que você é júnior? Eu não sei Não. se era uma retórica, acho que não. Não, eu tava te perguntando mesmo. Eu posso dizer para você que você é júnior, sendo que você tem 15 anos de carreira e com design, e na verdade agora o que você fez foi mudar para o digital, por exemplo. Então, Não, porque o que eu percebo hoje é que assim, a única mudança que eu tive foi na ponta. É só na entrega, porque o processo sempre foi o mesmo. é O processo isso. é sempre muito parecido. Mas isso às vezes pega, sabe, quando a gente vai para entrevista, e eu trouxe o meu exemplo, mas eu imagino que aqui várias pessoas passam por coisas parecidas, sabe? Uhum. Então, o que você teve que adaptar no seu trabalho foi a parte técnico-operacional. Ou seja, foi a parte da entrega, como você falou, né? Como você entregava uma coisa física, agora você está entregando uma coisa digital. Mas o processo é o mesmo. Mas tem uma outra coisa, que assim, o nível de senioridade, ele tem relação também com o nível técnico, não dá para negar, mas o nível técnico, ele tá muito mais na camada inicial ali. Por isso que os perfis que são júnior, a gente chama de perfil técnico operacional. E os perfis que são mais pleno e sênior, a gente já chama de perfil profissional, né? Porque essa exigência técnico operacional é de quem vai ficar o tempo todo com a mão na massa. Não espera-se que um profissional sênior seja a pessoa que fique ali botando a mão na massa o tempo todo. Claro, depende da empresa. Tem empresas que coloca até o líder para botar a mão na massa também. Mas a gente está falando de maturidade profissional. Sim. Maturidade profissional é o como você lida com os projetos, é o como você decide o caminho que vai seguir, é o como você lida com as outras áreas e concilia as necessidades, é como você decide qual processo você vai usar para aquele problema específico, é como você lida com imprevistos, é como você prevê possíveis problemas antes que eles aconteçam. A gente está falando de maturidade profissional. E alguém que trabalha há 15 anos, mesmo não sendo com digital, já tem uma grande maturidade profissional, né? E aí, assim, pode ser que quando você entre numa empresa, você tenha uma necessidade
de correr atrás dessa parte técnica operacional. Putz, eu tenho que entender aqui um pouco mais de interface, eu tenho que entender das ferramentas, mas isso é um caminho muito mais curto do que alguém que está em início de carreira, porque você já tem essa maturidade, você já sabe os caminhos que você vai percorrer, basicamente. Agora sim, o perfil de cada empresa, né? Sei lá, o iFood pode considerar competências diferentes do sênior do que o Mercado Livre, né? Eu lembro que conversando com amigos do mercado, né? Que são recrutadores, que são líderes, né? é, Quando eu falei que durante a pandemia foi o período que mais se contratou júnior, que estava bem em comecinho de carreira, assim, né? E eu vi esses júniores reclamarem muito, assim, falando assim, não, porque essa empresa é um absurdo, eles estão querendo contratar júnior com experiência. Como assim júnior com experiência? Eu falava, gente, quem não tem experiência é estagiário, tá? Júnior pode ter experiência. Tá? O mercado digital, e principalmente a dinâmica de empresas como startups, né, onde tudo é muito intenso, tudo acontece mais rápido, fez com que pessoas conseguissem sair do júnior para um pleno mais rapidamente. Mas antigamente, se vocês procurarem no Google sobre níveis júnior, pleno e sênior, você tem descrições em muitos sites ainda dizendo que profissional júnior é um profissional que tem de 0 a 5 anos de experiência, sabe? E isso não é um absurdo. E aí, assim, eu via muito júnior reclamando que estava contratando essa experiência. Não, mas júnior pode ter experiência. Eu tenho níveis diferentes de júnior. E uma amiga minha, de uma empresa financeira verdinha, aí falou uma vez para mim assim: ah, tá vindo muito júnior aqui que quando eu vejo que não tem experiência eu já descarto, porque aqui a gente não contrata júnior que tenha menos de 2 anos de experiência. Mas por quê? Porque a gente pode. Porque é o perfil da nossa empresa, porque é de acordo com o nosso mercado, de acordo com o que a gente paga. Então, para a gente, o júnior tem que ter esses 2 anos de experiência já. Então, assim, vai variar o perfil do que é júnior, pleno e sênior em cada empresa, além das nomenclaturas próprias que eles vão usar, de analistas, de assistentes, de lideranças, enfim. Isso vai variar bastante. Por isso que eu falei que tudo depende de você conhecer a sua matriz de competências ali e entender se isso dá match com aquela vaga que está sendo, né, proposta pela empresa, né? Acho que é bem nesse sentido. Hum, deixa eu ver o que mais aqui. O Clécio disse: eu fico dividido entre front-end e UX design e acho que isso me gera insegurança ou falta de inteligência emocional. Não é a divisão entre front-end e UX que te gera a falta de inteligência emocional, né? Talvez a falta de inteligência emocional te gere essa insegurança e essa falta de foco, né? Porque por mais que esteja havendo uma retomada de perfis mais generalistas, né, como o caso do Product Designer, esse perfil ele não chega a ser como o perfil generalista anterior de Web Designer que mexia com código e design, né? Então a maioria das empresas, a não ser que seja uma empresa pequenininha, que aí sim vai precisar de alguém fazendo tudo ali, mas a maioria das empresas não vai mais trabalhar dessa maneira, né? Um front-end com UX. O front-end, eu trabalhava com front-end, só que eu olho o que o front-end faz hoje e eu não tenho a menor ideia. E eu trabalhei com muitos anos com front-end. Só que eu olho as ferramentas, os componentes, a forma que eles trabalham hoje e eu não tenho a menor ideia. Porque tem uma complexidade grande, né? Assim como eu conheço gente que era web designer que hoje trabalha como front-end que fala, eu olho para a UX e já não entendo mais nada. Porque tem essa complexidade. Então, assim, a gente tem que tomar uma decisão de caminho a seguir aí, Clécio, né? Se você vai seguir com front-end na sua carreira ou você vai seguir com design na sua carreira, assim, eu acho que é uma decisão que você tem que tomar, porque enquanto você está se dividindo nas áreas, isso vai gerar insegurança porque você não está plenamente dedicado a nenhuma delas, né? Não está imerso em nenhuma delas especificamente. Então, sim, isso vai acabar gerando inevitavelmente um problema, né? Pessoal, a gente já está mais ou menos 1 hora falando aqui, considerando que eu fiz uns 10 minutos de abertura, né? Ah, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Quer trazer mais algum ponto? Oi, Edu. Oi, Boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo bem bem? aí? Tô ouvindo.
Maravilha. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, em relação à maturidade do mercado que eu comentei, né? Uhum, Do ponto de vista da gente já estar no mercado de trabalho ou não, o que que a gente pode fazer, assim, do ponto de vista de UX mesmo, sendo profissionais da área, né? Para que a gente consiga auxiliar as empresas nessa visão de maturidade, porque eu vejo que muitas vagas, assim, pedem para perfis sendo pleno, sênior, enfim, como você falou, na maioria das vezes não vai precisar colocar a mão na massa ali, mas nas especificações da vaga tem bastante coisa técnica ali, bastante coisa de mão na massa mesmo, às vezes até basicamente manutenção de design system, vamos dizer assim, né? Que agora tem várias vagas aí com essa necessidade, vamos dizer assim. uhum, Então, eu vejo que nas entrevistas, em algumas entrevistas também, a avaliação ela é muito pautada em cima do visual e não em cima do pensamento estratégico, em cima da operação ali que a gente aprendeu a manter para poder escalar, enfim, toda essa parte um pouquinho mais sênior, né? O que que a gente pode fazer do nosso ponto de vista, com as nossas redes sociais ali, enfim, para que a gente consiga explorar um pouquinho mais para as empresas que o UX design não é só a telinha bonita e não é só o processinho do Double Diamond ali, né? Tipo, que é um uhum. pouquinho mais que isso, assim. Como que a gente pode se posicionar para que dê essa visão, né? Para que a gente consiga explorar mais essa maturidade para as empresas mesmo. Não só de UX, né? Mas para toda a gama ali de writer, de research, como você falou, tem gente que não considera as especificidades ali para pesquisa, coloca um negócio bem simples e a galera basicamente faz um formulário aleatório que manda em grupos aleatórios e não tem fundamento nenhum, sabe? Tipo, Uhum. para mostrar que é mais que isso, sabe? Não é só operaçãozinha ali, não é só tela bonita, enfim, é muito mais que isso, né? Mostrar que a área tem um impacto muito maior que só isso. Como que a gente consegue explorar isso para o mercado, né? Tá. Vamos dividir em dois, tá? Primeiro, sobre a maturidade das empresas. É, existem muitos estudos sobre maturidade de UX nas empresas, né? Se você digitar no Google, você vai achar falando sobre maturidade das empresas. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu fiz na UXConf, acho que em 2018, esse link que eu coloquei no YouTube agora, falando sobre maturidade de UX. E nela eu cito alguns estudos interessantes. Mas a questão é, a gente precisa entender em que nível de maturidade a empresa está para que a gente saiba que estratégia que a gente vai usar. Então, assim, às vezes a gente pega uma empresa que a gente vê que eles não têm maturidade de UX. Para eles, o UX é uma tela bonita. E a gente não vai pegar essa empresa que acha que o UX é uma tela bonita e sair falando de complexidades de pesquisa e público e amostra e universo da pesquisa e tal, porque eles não vão entender. Eles estão no nível da ponta do iceberg, entendendo ali aquela tela bonita e o quando consegue ou não fazer alguma coisa. Então, normalmente para empresas que estão nesse nível de maturidade, a gente tem que começar a puxar ganchos de entendimento de como a gente vai relacionar a questão da experiência com eventualmente problemas de negócio, tipo, há um momento que teve queda nas vendas da empresa. Como que eu associo para eles entenderem a partir da realidade deles que essa queda de venda pode estar associada a um problema no fluxo de uso ali que impede as pessoas de comprar, e isso é um problema de experiência, né? Então a gente precisa sempre partir da realidade da empresa. Qual que é a realidade deles, o que eles entendem como problema e como que a gente relaciona isso com um problema de experiência de uso, né? É, assim como quando você tem uma empresa que, assim, tem empresas que não tem um departamento de design, né? Tem empresas que não têm uma liderança de design. Se a empresa não tem uma liderança de design, né? Você não tem alguém que puxa lá dentro isso, né? Alguém que defende, que traz o escopo e tal. Então,
a estratégia com a empresa tem que ser diferente de acordo com o nível dela. Por isso que eu recomendo pegar esse livro. Se você vê essa palestra que eu dei, eu estou falando assim: se a empresa está no nível X, você deve fazer isso. Se está no nível tal, você deve fazer isso. Tem que entender o nível de maturidade da empresa para saber que estratégia você vai usar. Não dá para pular com os dois pés no peito numa empresa que, para eles, o UX é uma tela bonita, né? Esse é o primeiro ponto. Serve tanto para empresas que você vai conversar, quanto empresas na qual você trabalha, né? Principalmente se você trabalha na empresa e acha que não está caminhando lá dentro com o UX, é porque a empresa não tem maturidade para entender, aí você tem que saber a estratégia certa para evoluir a cultura de UX lá dentro. A outra coisa está relacionada ao seu plano de carreira, né? Foi fazer uma entrevista numa empresa e eles não sabem o que era UX. Você tem que definir também o tipo de empresa que você quer trabalhar. Esse mapeamento de maturidade serve para você decidir também assim, não, eu super top entrar numa empresa hoje que não tem cultura nenhuma de UX para eu começar a estruturar isso lá do zero. Eu já ouvi muita gente falar isso. E aí eu comento assim, mas você tem competência para estruturar uma área de UX numa empresa que não tem maturidade? Eu não sei, vou tentar. Não, não vai tentar. Se você não tem experiência, você não vai fazer isso. Para a gente estruturar uma área de UX numa empresa que não tem maturidade, a gente precisa já ter uma grande experiência para saber o como fazer isso. Então, às vezes, você tem que procurar uma empresa que já tem uma maturidade de UX, principalmente quem está começando, para que você entre numa empresa que já tem um processo, que já tem uma liderança, que já tenha um plano de carreira definido para quem é da área de design, que já tenha ali um público suficiente para você trabalhar com dados e levantar pesquisas, entender, né? Que tem outros pares mais experientes na qual você possa se espelhar e se basear e trocar experiências. Então, no plano de carreira, quando a gente monta o plano de carreira, a gente decide também qual é o tipo de empresa mais adequado para a gente trabalhar nesse momento, para não correr esse risco de sair distribuindo currículo para tudo quanto é canto, ser chamado para uma entrevista, ver, putz, mas essa empresa não entende o que é. Tá, aí você decide se você quer trabalhar nesse tipo de empresa ou não, né? Mas de qualquer forma, você tem que entender sobre maturidade UX das empresas para saber lidar com elas ou para decidir se você quer estar nelas também, né? Não, perfeito. Valeu, obrigado aí pela resposta. Para a gente fechar aqui o nosso papo, a Renata perguntou aqui como o erro mais comum de quem está começando com UX. Eu acho que o erro mais comum é esse que eu comentei, da falta do embasamento teórico, né? Da gente achar que vai fazer um curso rápido e já vai estar ali com competência suficiente, né? Porque assim, eu costumo dizer que treino é treino e jogo é jogo. O que prepara a gente para o mercado não é um curso, é o mercado, tá? Às vezes as pessoas fazem um curso e aí assistem às aulas e aí montam um portfolhinho lá e estuda tudo como funciona o processo seletivo e entra na vaga. Só que assim, a maior dificuldade que a gente vai ter não é conseguir a vaga, é se manter na vaga, né? Então, às vezes, a pessoa se preocupa no que ela precisa aprender para conseguir passar naquele processo seletivo, em como montar um portfólio e tudo mais, e não se preocupa com o dia a dia depois. E o dia a dia de uma empresa é muito diferente do que você faz num curso, né? É muito diferente. Como a gente está falando aqui desse papo todo, cada empresa tem seu contexto, cada empresa tem seu modelo organizacional, cada empresa tem seu nível de maturidade, cada empresa define de forma diferente a sua matriz de competências, de responsabilidade, seus níveis de maturidade, de senioridade. Cada empresa é muito diferente, né? A gente tem que ter um aprendizado baseado em prática, a gente tem que ter conversas e trocas de experiências. Um exemplo simples. Eu tenho meu curso intensivo de UX Design, que é o curso para quem está migrando para a área, entrando na área. Esse curso ele oferece 3 mentorias ao vivo por semana, para você trazer suas atividades, seus exercícios e corrigir comigo, entender tintim por tintim e tal.
Tem aluno que faz parte desse curso que eu nunca vi na vida, que só postou um certificado no LinkedIn falando que concluiu o curso. Aí eu pensei, como que a pessoa concluiu o curso se ela só assistiu às aulas gravadas e ela nunca veio conversar comigo? Ela nunca trouxe uma atividade que ela fez para eu corrigir junto com ela, para eu discutir, para a gente trocar ideia. Eu acredito muito na inteligência coletiva, que o verdadeiro conhecimento ele só se forma quando você discute com outra pessoa a respeito daquilo e troca pontos de vistas e analisa e entende, né, os diferentes pontos. Então, assim, a gente precisa praticar, a gente precisa conversar, né? A gente não pode ter um aprendizado passivo, que é esse que a gente só assiste uma aula gravada e se contenta com isso, que a gente só assiste uma palestra e se contenta com isso, que a gente só lê um livro e se contenta com isso. A gente tem que discutir com outras pessoas a respeito disso, para entender os diferentes tipos de realidade. É isso que quem está começando tem que fazer. Discutir com outras pessoas, participar de comunidades, participar de eventos, discutir com outras pessoas sobre o que está aprendendo, né? Para conhecer as realidades, porque aprendizado passivo não funciona, né? Então, acho que é muito sobre isso. A Letícia está perguntando se o programa da Sala VIP faz sentido para alguém que é de research. Faz, porque a gente não está focando em uma área específica, a gente está focando no plano de carreira. Então, tem gente que eu estou montando plano de carreira para liderança, tem gente que a gente está montando plano de carreira para pesquisa, né? Então, o plano de carreira é montado para o tipo de carreira que você quer seguir de fato, tá? Bom, pessoal, a gente podia ficar aqui um dia inteiro conversando, tá? Mas eu acho que o ponto importante que deu para perceber nessa nossa conversa é que tudo isso é sobre maturidade profissional, né? É como a gente lida com as situações, é como a gente acumula experiência, é como a gente consegue concatenar diferentes pontos de vista, é sobre como a gente consegue prever imprevistos, lidar com pressão, como a gente se prepara para as situações, para as entrevistas, para as empresas, né? Então, tudo isso é sobre maturidade profissional, não é sobre aprender IA, não é sobre aprender Figma, né? É sobre maturidade profissional, é como você desenvolve sua expertise, sua maturidade, né? Então, a pergunta que vocês têm que ter hoje sobre a carreira de vocês é como vocês estão desenvolvendo a maturidade profissional de vocês. Eu acho que esse é o ponto importante de vocês refletirem, né? O como vocês estão desenvolvendo a maturidade profissional de vocês, certo? Bom, como eu já falei aí, quem quiser saber mais sobre a sala VIP, é só entrar no site lá da Mergo. E se tiver alguma dúvida, é chamar no WhatsApp, que aí a gente conversa e explica o que precisar, certo? Pessoal, queria agradecer aí a presença de vocês, a participação, as dúvidas, as perguntas, as conversas. Como eu falei, é sempre a partir da conversa que a gente vai evoluindo esse entendimento, essa maturidade profissional, certo? Então, eu queria agradecer aí a participação de vocês e a gente se vê em novos encontros por aí. Obrigadão para vocês e um bom final de semana. Valeu, Edu. Valeu, gente. Obrigado.